Vamos lá. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios aos maiores de 18 anos e menores de 70 anos, bem como os analfabetos. Nada a ver com nada. Quando a gente fala de alistamento eleitoral, estamos falando de quem é que pode votar. Quem é obrigatório o voto, né? O voto é obrigatório aos maiores de 18 anos. Ponto. Maior de 18 anos é obrigado a votar. Quem é facultativo votar? Maior de 70, não é 60 não, 70, 7. Maior de 70. Quem mais? Analfabetos. E nós temos aquela galerinha de 16, 17 anos, né? Entre 16 e 18 anos, que esse cara é facultativo o voto. Beleza? Então fica atento aí. Então, quando eu falo alistamento eleitoral, vocês podem confundir com elegibilidade, condição de elegibilidade. Então, quando eu falo alistamento, é quem pode votar, quem pode ser eleitor. Então, a letra está errada aí, nada a ver. B, é condição de elegibilidade. Aí, quando eu falo elegibilidade, lembra de o cara ser elegível. Beleza? Para o cara poder ser votado. Nacionalidade brasileira, o pleno exercício de direitos políticos, o alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária e a idade mínima a depender do cargo que se pretende disputar. Certo ou errado? Certo. Pegadinha de prova, não é domicílio, não é residência do cara não, é domicílio eleitoral. O cara tem que comprovar domicílio eleitoral. Beleza? Aqui está certinho. Mas a prova coloca assim, ó, a residência no local onde pretende concorrer à vaga. Está errado. Domicílio eleitoral é aonde o título de eleitor do cara está. Se o cara concorrer um cargo em Ipatinga, o título de eleitor dele tem que estar em Ipatinga. Se o cara vai concorrer um cargo estadual, o título de eleitor dele tem que estar naquele estado ali. Beleza? E aí cuidado com as idades mínimas. Nós temos as idades mínimas aí de 18 anos, 20 o quê? 21, 30 e 35. 18 anos é para ser vereador, 21 deputado, prefeito e juiz de paz. Beleza? 30 anos, governador, obviamente entre o vice também. E 35, presidente da República e senador, tá? Senado Federal, senador. Então precisa ter os 35 anos. Então isso aqui tem que ficar, isso aqui é questão de menino, moço. Quer uma dessa aqui, se errar uma dessa aqui, é feia essa situação, tá? Pode errar não. 18 anos vereador, 21 deputado, deputado estadual, federal, deputado. Prefeito, juiz de paz, 30 para ser governador, 35 presidente e senador. Beleza? Vou ler as outras aí só para a gente aqui poder fazer uma revisão legal. São inelegíveis os inalistáveis, os analfabetos e os maiores de 70 anos. Esses últimos somente para cargo de presidente da República. Aqui não está falando nada com nada, isso tem que tomar cuidado. Quando eu falo que uma pessoa é inelegível, quer dizer que essa pessoa não pode ser candidato. Beleza? E é inelegível quem? Os inalistáveis. Quem não pode se alistar? Quem é inalistável? São dois caras. É os conscritos e nós temos estrangeiros. Estrangeiro não vota, obviamente não pode ser votado. Então esses caras aqui não podem ser candidatos. A gente fala que esses caras são inelegíveis, inalistáveis. Beleza? E consequentemente são inelegíveis. Beleza. Quem também é inelegível? O analfabeto. Aí o resto eles vacilaram na maionese aí. Falaram que os maiores de 70 anos, não. O maior de 70 anos pode ser candidato, não tem problema nenhum. Beleza? Só lembrar dos presidentes aí que é tudo é velho. São inelegíveis os inalistáveis. Estou lendo a mesma coisa? Os analfabetos, os maiores de 65 anos. Só mudou aí a idade, nada a ver. Nesses últimos somente, tá. O militar alistável é elegível desde que, contando com mais de 10 anos de serviço, se afaste da atividade e já estiver na categoria de oficial. Nada a ver. Vamos lá. O militar, ele pode sim participar de eleição. É proibido para o militar do serviço ativo ser filiado a partido político. Mas ele pode participar de eleição. Olha que loucura. E aí um detalhe. O militar, vamos observar a seguinte regrinha. Se ele tem menos de 10 anos, se afasta do serviço, irmão. Não tem jeito, tem que se afastar.
Se o cara tiver mais de 10 anos de serviço, o que vai acontecer com esse cara? Como regra, ele vai ficar numa situação chamada de agregação, fica agregado. Se ele for eleito, no ato da diplomação, ele passa automaticamente para inatividade. Beleza? Então o cara tem mais de 10 anos de serviço, fica agregado. Ou seja, perdeu a eleição, ele volta. Agora, se ele for eleito, irmão, se ele for eleito, no ato da diplomação, o que é diplomação? É como se fosse a posse do cara, tomou posse lá, automaticamente passa para inatividade. Aí não tem como mais voltar, né? Não tem como mais voltar. Beleza? Então essa informação é importante. E de direitos políticos aqui, talvez pode ser uma questãozinha de prova sobre a suspensão, beleza? A suspensão ou perda dos direitos políticos. Como o direito político ele é suspenso, suspensão ou perda dos direitos políticos. Como é que você perde os direitos políticos? Tem como? Tem. Como é que suspende seus direitos políticos? Tem como? Tem. Vamos lá. Vamos trabalhar a primeira hipótese. A primeira hipótese que você vai perder os seus direitos políticos é se você cancelar a sua naturalização, beleza? Por sentença judicial. A gente sabe que o brasileiro, ele pode perder a sua nacionalidade. Bacana? Então, por exemplo, são duas situações que você perde sua nacionalidade. A primeira é se você cancelar por sentença judicial, por conta que você exerce uma atividade nociva ao interesse nacional, essa regra só vale para brasileiro naturalizado. E a outra que vale para todo mundo é se você adquirir outra nacionalidade. A regra, a lei fala para a gente, a Constituição Federal fala assim, se você adquirir outra nacionalidade, você perde a nacionalidade brasileira. Essa é a regra. Porém, a gente sabe que na prática quase isso não acontece. Por quê? Em situações onde há reconhecimento da nacionalidade, você não perde. Em situações onde vai ter ali, por exemplo, uma imposição de uma lei estrangeira para você poder permanecer naquele país, são situações que você não vai perder a sua nacionalidade, mesmo você adquirindo outra. Mas entenda aqui, você vai ter uma perda de direitos políticos aqui se você cancelar a sua naturalização, cancelar a nacionalidade por sentença judicial. Então, se houver um cancelamento da nacionalidade por sentença judicial, você perde os seus direitos políticos. Segunda situação, que há uma perda dos direitos políticos. Se você for condenado, na verdade aqui é uma suspensão, tá? Não é perda não. Se você for condenado a uma sentença transitada em julgado, ou seja, aquela sentença que não cabe mais recurso, você também vai suspender os seus direitos políticos. Quer dizer o seguinte, irmão, o cara que é preso, condenado de forma definitiva, ele não vota. Quem vai estudar a lei de execução penal comigo aí depois do dia 15, que é o concurso tem vida depois do concurso da PM, né? Vocês têm que entender isso. Eu fui aprovado, tirei um notão, fechei a prova, já sou policial militar. Aí que você se engana. Beleza? Tive vários alunos que perderam no TAF, que perderam no psicológico. Então não confia. Não confia com o ovo no cu da galinha. A palavra é essa. Então não confia. Faça os dois concursos, deixa seu nome lá na lista. Depois, irmão, quando não tiver mais jeito, se estiver lá dentro, aí você pensa, vê o que vai dar. É melhor se arrepender daquilo que você fez do que arrepender daquilo que você não fez. Você vai ver o coleguinha do lado aí que você foi aprovado na PM, o outro não foi. Só que esse aqui contou com o ovo no cu da galinha. Chegou lá no dia, sou PM, já, pô, mexer com isso não. Perdeu no psicológico lá. O outro que continuou estudando, passou no concurso, perdeu na PM, passou na Polícia Penal. Hoje é policial penal, tá fardado, ganha 4.600 contos, você tá chupando dedo aí. Moço, estudei nessa mesma sala junto com um cara. Então vocês aproveitam a oportunidade, velho, que não vai ter outro concurso desse 2.400 vagas não, sinceramente. Então não fica achando que, meu negócio é PM, meu negócio é PM. Vai ter uma modernização tão grande na Polícia Penal, daqui a uns anos, que essa é a tendência, que vocês vão ficar tão arrependidos de não ser policial penal.
já acontece em vários presídios brasileiros, mas não é a realidade de todos. O policial penal hoje só aperta botão, moço. Já tem lugar aí que é só apertar botão e olhar a câmera, só. Vai tomar banho de sol. Quem fica no RDD, por exemplo, regime disciplinar diferenciado, só aperta o botão para o cara abrir a porta. Abre a porta, fecha as portas. Nem contato mais com o preso o cara tem. Penitenciário de segurança máxima é assim. E a tecnologia, claro, a caminha, infelizmente, contrata aqui do Brasil em passos lentos, mas ela vai chegar. O Estado quer diminuir demais o contato entre o preso e o agente. Porque toda a merda que o agente cometer, o policial penal cometer, recai sobre o Estado. Então, quanto mais o Estado evitar o contato direto do policial penal com os detentos, melhor é. Então vai ter uma modernização aí que vocês vão ficar aí, vão chupar dedo depois. Beleza? E com essa modernização, o que vai acontecer? Precisa de menos policiais penais. A realidade é essa. Não precisa mais de um concurso com 2.000. Pra quê? É só para um cara apertar botão e ficar vendo câmera. Entendeu? Então esse é o futuro, moço. Esse é o futuro. Isso é o futuro aqui. Esse é um presente para muitos lugares. Já existe em vários presídios do estado de São Paulo. Ter presídio de segurança máxima. Mas daqui um dia, quando começar a chegar na cidade de Cachumbinha, quando começar a ter um presídio na cidade de Cachumbinha, você vai ver. Então, vocês cuidado. A polícia penal que vocês estão vendo agora, não é a polícia penal que vocês vão ver daqui a 10 anos. É a carreira nova. Carreira nova. Beleza? Vamos lá. Condenado. Sentença transitada em julgado. O que mais vai ter suspensão dos direitos políticos? O cara que cometeu um ato, não é nem um crime, é um ato de improbidade administrativa. Lá no artigo 37 da Constituição Federal fala assim, que o cara que cometeu um ato de improbidade administrativa está sujeito à suspensão dos seus direitos políticos, beleza? Perda de bens, e aí vai. Então, o ato de improbidade administrativa, se o cara cometeu um ato de improbidade administrativa, está sujeito também aí a ter uma suspensão dos seus direitos políticos. Beleza? Outra situação que você pode suspender os seus direitos políticos é a situação de você recusar cumprir beleza? Prestação social alternativa. Como assim? A gente sabe que ninguém pode ser privado de um direito por motivo de crença ou convicção filosófica ou política. Mas, se o Estado der uma prestação alternativa para esse indivíduo, e esse indivíduo recusa essa prestação alternativa, ele pode ser privado de um direito. Beleza? Ele pode ser privado de um direito. Então, recusar cumprir prestação social alternativa, ele pode aí ter os seus direitos políticos suspensos. Todas essas hipóteses aqui, 2, 3 e 4, a gente trata de suspensão. Isso aqui é suspensão dos direitos políticos. A única que é perda é essa daqui. A perda dos seus direitos políticos. Não existe cassação de direitos. Então, se falar assim, a cassação de direitos políticos está errado. Bacana? É suspensão ou perda de direitos políticos. Chance muito grande de estar na sua prova lá. Chance muito grande. Por quê? As outras questão de menino. Perguntar, o voto é facultativo para analfabeto, maior de 70 anos, questão de menino. Essa aqui, talvez você não lembrava. Então, são 4 hipóteses importantes. Fica no finalzinho lá dos direitos políticos, tem que saber. Beleza? Vamos lá, então. Então, a gente já passou aqui sobre direitos políticos, os principais temas aí que você tem que saber sobre ele. Questão número 2, fala sobre nacionalidade e fala o seguinte para a gente. Considera-se brasileiro. Nato, aquele que nasceu na República Federativa do Brasil, de país ou pais? Pais, cuidado, tá? Pais estrangeiros que estejam a serviço do seu país. Então está falando que é brasileiro nato, aquele que nasce no Brasil, de pais estrangeiros que estejam a serviço do seu país. Gente, quando a gente fala de nacionalidade, e aí a gente entende as hipóteses brasileiro nato. Posso apagar aqui? Estou querendo escrever aí. Depois vocês olham lá, gente. Está lá no material de vocês, em direitos políticos, lá no finalzinho. Vai falar sobre isso aqui. Quando a gente fala de brasileiro, como é que eu viro brasileiro, né?
Você pode virar um brasileiro nato, você pode virar um brasileiro naturalizado. O brasileiro naturalizado é aquele que, pô, ele já tem uma nacionalidade e quer adquirir uma segunda nacionalidade. Muitos vão chamar isso aqui de nacionalidade derivada. Perfeito. Aí o que acontece? O brasileiro naturalizado são só duas hipóteses, então é facinho. Primeira hipótese é para aqueles ali que são de países que falam a língua portuguesa. Então, país de língua portuguesa, basta comprovar aí 1 ano ininterrupto, tá, gente? Todas as situações aqui vai ser de forma ininterrupta. E esse cara também tem que ter 1 ano de quê? De residência, tá? 1 ano de residência ininterrupta. E esse cara tem que comprovar também aqui idoneidade moral. Idoneidade moral. Beleza. Segunda hipótese é para os demais estrangeiros. Aqueles países que não falam a língua portuguesa. Para os demais. Para os demais, comprovar que tem mais de 15 anos. É pegadinha de prova. Aqui é 1 ano. A Constituição Federal fala assim, pelo menos 1 ano. Ou seja, no mínimo 1 ano. Aqui fala mais de 15 anos. Então, cuidado. Você fala assim, ó, pelo menos 15 anos, está errado. É mais de 15 anos. Que seja residindo há mais de 15 anos aí. Que tem uma residência de forma ininterrupta também no Brasil. E esse cara não pode ter condenação aí criminal. Condenação criminal. Beleza, matou a hipótese brasileiro naturalizado. São essas duas. Agora, o bicho pega no brasileiro nato. Essa aqui você vai ter que decorar 2 coisas, pra você não errar a questão de prova. Primeira pegadinha é falar assim, ó, aos portugueses, está errado, porque não é português. Quando eu falo português, eu estou me referindo a Portugal. O detalhe é, aos países de língua portuguesa. Angola, Portugal, aí vai englobar muitos países. Muitos assim, né? Alguns da África e tudo pobre. Mas vai englobar alguns aí. Beleza? Infelizmente é, né? Aí, aqui é os demais. 15 anos de residência aí. Agora o brasileiro nato, o bicho pega. Vamos lá. São 2 critérios. Primeiro é o do solo, depois é do sangue, tá? Não vem com frescura aqui de latim, não. Jus solis e jus sanguinis, tá bom. Então vamos lá. Solo. Tendo uma coisa, nasceu no Brasil é brasileiro, essa é a regra. Nasceu no Brasil, irmão, vai ser brasileiro, já era e ponto final. Nasci no Brasil, brasileiro. Nasci no Brasil, sou brasileiro. Única situação que você vai nascer no Brasil e não vai ser brasileiro é que se seus pais, aí são os dois, o pai e a mãe, pai e mãe, os dois são estrangeiros. Aravi, só o pai foi estrangeiro. Aí não, mano, é os dois, pronto. Os dois são estrangeiros. E aí, qual outro elemento que tem que ter aqui? Para não ser brasileiro nato, estejam a serviço do seu país. Então, esses pais aqui estejam a serviço do seu país. Do seu país, não do país de outro. País deles. Então, pai e a mãe são americanos. Estão a serviço do seu país, ou seja, a serviço dos Estados Unidos. Nasce o menino aqui, esse menino é brasileiro nato? Não. Porque tem os 2 elementos, estrangeiro e estão a serviço do seu país. Pronto. Se eu tenho esses 2 elementos, não vai ser brasileiro nato. Os pais estrangeiros a serviço do seu país. Não é brasileiro nato. Bacana? Então essa questão do solo aí. A regra é nasceu no Brasil é brasileiro. Não vai ser brasileiro se os pais são estrangeiros e estejam a serviço do seu país. Por exemplo, é dos Estados Unidos. Ah, está a serviço da Itália. O menino nasceu no Brasil. Esse menino é brasileiro? É, porque está a serviço da Itália, não do seu país. Então fica atento a esses detalhes. O critério do sangue é onde a Babilônia acontece. O critério sanguíneo, gente, é a situação que o cara vai nascer fora do Brasil. Todas as situações o cara vai nascer fora do Brasil. E aí nós temos a primeira situação. O cara nasce fora do Brasil, o cara é filho de pai brasileiro ou mãe. É ou, gente. Não é e não. Tem que colocar aqui, ó. Ou mãe brasileira. E aí o detalhe é, um dos dois, tá? Um dos dois esteja a serviço do Brasil.
Então, é a situação que o menino nasce, o pai é brasileiro ou a mãe é brasileira, um dos dois, não precisa ser os dois não. Casou com uma americana lá, por exemplo, e o pai está a serviço do Brasil. Ah, você vai serviço dos Estados Unidos. Não, irmão, é a serviço do Brasil. E quando eu falo serviço do Brasil, não é de empresa privada, não. É o governo do seu país. Nesse caso, se o menino nascer aqui, esse menino vai ser brasileiro nato. Ponto. Porque o pai dele está a serviço do Brasil. O pai ou a mãe, um dos dois ali está a serviço do Brasil, já era, irmão. Vai ser brasileiro nato. Show? Segunda situação que vai ser brasileiro nato aqui. É filho de pai brasileiro, mesma coisa. Ou mãe brasileira, mas aí tem um detalhe. Primeira situação, registra o menino em repartição brasileira competente. Então, irmão, presta atenção. É filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, aí você pega seu menino, você não está a serviço do Brasil, você pega seu menino e leva lá para o diplomata, lá para o consulado. Registra meu menino aí, pronto. Registrou o seu menino em repartição brasileira competente, o que vai acontecer? Nós teremos, aí esse menino vai ser brasileiro nato. Beleza? Segunda situação aqui. É filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, não estão a serviço do Brasil, só que aí é o seguinte, irmão, o menino ele cresce, Gelri, ele cresce, vou apagar aqui, tá? Gelri cresce, Gelri atinge a chamada maioridade, Gelri atinge a maioridade, Gelri vem residir no Brasil, e Gelri opta, Gelri escolhe a nacionalidade brasileira, tem que querer. Então são três coisas que tem que ter. O cara é filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, atinge a sua maioridade, vem residir no Brasil e quer a nacionalidade brasileira. Esse menino é brasileiro nato. Pronto, irmão. Só isso aí. Quando a situação, o colega falou assim, ó, só repetir aqui para a galera. Nos estados, dois são americanos, o pai, a mãe, americana. Só a mãe está a serviço dos Estados Unidos, o pai não. O que a doutrina vem entendendo? Só um estando a serviço já vai ser estrangeiro. Esse menino não vai ser brasileiro nato. Entendeu? Porque a gente vai seguir a mesma regrinha aqui, ó. Né? A lógica que o Brasil aplicou lá fora, ela aplica para quem vem aqui para dentro. Então, no caso que os dois são americanos, o menino nasce aqui no Brasil, só apenas um está a serviço, o que a Constituição Federal entende? Que o outro está acompanhando. O outro está acompanhando o parceiro. Então, nesse caso, o menino vai ser estrangeiro. O menino não vai ser brasileiro nato. Beleza? Porque considera os dois como estivessem a serviço. Beleza? Aí vamos lá. Um outro exemplo aqui, o colega colocou. A mãe americana. E está a serviço dos Estados Unidos. Beleza? A serviço dos Estados Unidos. Tranquilo. Aí o pai, irmão, o pai é brasileiro. O menino nasce no Brasil. Esse menino é o quê? Brasileiro. Por que esse menino é brasileiro? Porque na situação que eu apaguei aqui, os dois têm que ser estrangeiros. Os dois têm que ser estrangeiros. Se um só foi estrangeiro e nasceu no Brasil, aí não. Aí esse menino é brasileiro. Beleza? Porque ele tem um critério aqui, ó, do sanguíneo do pai que é brasileiro, que é muito forte, tá? Nasceu no Brasil e tem um critério sanguíneo. Então, nesse caso, o menino é brasileiro. Brasileiro nato. Não é que ele não pode sair. Ele pode sair, tipo, vai curtir umas férias e ir para outro local. Só que ele tem que comprovar que ele residiu esse tempo todo aqui, de forma ininterrupta. Então, por exemplo, não é quer dizer que ele não vai poder sair do seu país, mas a residência dele ficou sempre aqui. A residência fixa dele ficou sempre no Brasil. Entendeu? Ele foi lá nos Estados Unidos visitar a família dele, voltava, mas a residência fixa dele é aqui. Entendeu? Não é que ele ficou no Brasil sem poder sair, não. Beleza? É que ele residiu de forma ininterrupta aqui. A residência dele era aqui. Ele podia ir lá para fora, para ver os parentes e tudo mais, mas a casa dele, o local onde ele morava, era aqui. Beleza? Aí isso comprova através de documentos, conta de água, de luz, contrato de aluguel, compra e venda e etc. E tal, que ele residia ali.
Vamos lá, dando sequência. Então, questão 2 fala assim, ó. Letra A de novo aí para a gente recapitular. Considera-se brasileiro nato aquele que nasce na República Federativa do Brasil de pais estrangeiros que estejam a serviço do seu país. Então, a serviço do seu país não são brasileiro nato, esse cara é estrangeiro. Nato, aquele que, originário de língua portuguesa, gente, não tem nenhuma situação que originário de língua portuguesa vai ser brasileiro nato, e sim naturalizado. Então, a letra B já está errada. Letra C, naturalizado. Aquele que, originário de Noruega, adquiriu a nacionalidade brasileira após residir por 1 ano ininterrupto. Não, você é da Noruega, irmão? Tem que ficar 15 anos aqui. E a letra E, naturalizado aquele que, originário da Argentina, adquiriu nacionalidade brasileira. Não, é a D, né? Eu pulei, desculpa, gente. Faz assim, aí deu merda, né? Nenhum gabarito. D, nato, aquele que nascido no estrangeiro, de pai brasileiro, foi registrado em repartição brasileira competente. O gabarito aí é a letra D. A 1 foi qual mesmo aí? Só para... B? Vamos para a questão número 3. A Constituição Federal permite que, nos casos de iminente perigo público, a autoridade competente use a propriedade particular, independentemente do consentimento do morador. Nesse cenário, é possível afirmar que, vamos lá, se houve dano, o proprietário pode ser indenizado posteriormente. Se houve dano, o proprietário deverá ingressar com ação de desapropriação. Tem que fazer o charme, né? Havendo ou não o dano, o proprietário não receberá indenização, ainda que não haja o dano. Quando fala iminente perigo público, né, o uso de propriedade particular na situação de iminente perigo público, entenda uma coisa. A indenização ela vai ser sempre ulterior. O que é ulterior? Posterior, e somente vai ocorrer se houver dano. A prova vai te confundir com a chamada desapropriação, que eu invento um macetinho para vocês, que eu chamo de NUI, de necessidade, utilidade ou interesse social. Quando eu falo de desapropriação, que a Constituição Federal cita para a gente no artigo 5º, é por necessidade, utilidade e interesse social. Essa daqui, irmão, como é que funciona? Essa daqui funciona da seguinte forma. Você vai pagar indenização para o cara? Vai. Essa indenização, ela vai ser indenização justa, prévia e em dinheiro. Pronto. É isso que tem que saber. Show? Agora, você não pode confundir o uso de propriedade particular. Você vê a palavra lá, uso de propriedade particular, somente vai acontecer na situação de iminente perigo, iminente perigo público. E como que funciona a indenização? Só vai ter indenização se houver dano. E essa indenização ela vai ser posterior. Essa indenização ela vai ser posterior. Primeiro eu causo o dano, depois eu pago a indenização. Beleza? Então o gabarito é a letra A. Questão número 4. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Parece que sim, né? 2. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação e produção de suas obras transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Correto. Associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter as suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso. O que é o primeiro caso? Compulsoriamente dissolvidas, se houver o trânsito em julgado. Tem que ter um aí que fala que todos estão corretos, o gabarito é letra D, né? Todas as questões aqui são questões recentes, 2021, você pesquisar lá, vocês vão ver. Tem questão do delegado aí. Essa aqui é da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, essa aqui, essas 5 aí, ó. Vamos lá. Joaquim da Silva Sauro. Mentira. Servidor público lotado na Secretaria Municipal de Saúde resolveu se candidatar a prefeito.
devido ao seu grande carisma com os mais pobres e necessitados. Foi regularmente eleito pela população. Nesse caso, é possível afirmar que... Vamos lá. Ô, gente, eu fiz live com um deputado hoje aí, mas não é que eu vou virar deputado porcaria nenhuma não, tá? Vai encher meu saco. Não sou filiado a porcaria nenhuma de partido, mas não encher o saco não. Beleza? Mas vocês vão precisar de mim daqui uns dias, que eu sei. Então vamos lá. Vai precisar. Alguns vão aqui. Uns boca aberta vai ficar excedente, vai ficar lá, convoca Zema, convoca Zema. Aí vai eu lá, falo assim, gente, vamos embora, vamos convocar? Vamos embora, vamos chamar o deputado fulano de tal, ô deputado, me ajuda, ô deputado fulano de tal, vamos embora fazer um baixo assinado, vamos fazer uma pressão, vamos fazer um dia lá na Assembleia. Vocês vão precisar. Todo ano é assim. E a gente ajuda, todo ano é assim. Pode ter certeza, isso vai acontecer. Isso aí é inevitável. Quando chegar lá no meado lá de dezembro, mais ou menos ali, daqui uns dias, né? 4 meses aí, vocês podem fazer pressão, já não fazer pressão, tá? Pode ficar tranquilo, vamos fazer. Já estamos preparando os negócios antes de acontecer. Mas vamos lá. A gente já sabe como é que é, já o esquema, todo ano é assim, tem jeito. Infelizmente. O que eu estava falando mesmo? Ah, tá. Você enquanto servidor público, e é servidor público civil, que militar não tem como, tá? Não tem como ser militar e ser vereador, por exemplo, não tem como. Ah, eu sou soldado e sou vereador, não tem como. Aqui é somente para cargo público civil, policial penal, policial civil, cargo de natureza civil. Então, quem tem um cargo público de natureza civil, o que acontece? Você vai poder acumular o seu cargo com outro cargo de vereador, somente. Se você entrar num cargo eletivo, tá? Que é um deputado, senador, vereador, prefeito, presidente e tal, que é eletivo, você só vai poder acumular seu cargo com o de vereador. Se houver toda acumulação de cargo público, toda ela, qualquer que seja, tem que ter compatibilidade de horário. Então, eu posso ser policial penal e ser vereador? Pode. Eu posso trabalhar lá no INSS e ser vereador? Posso. Posso ser policial civil e ser vereador? Posso. Comprovou compatibilidade de horário, tudo tranquilo. Agora, você pode, com o cargo de prefeito, uma coisinha. O prefeito não pode acumular, você não pode ser prefeito e policial penal não, irmão. Não tem como. Agora, você vai poder optar, escolher a remuneração. Qual remuneração você quer receber? Sei lá, irmão, você é delegado de polícia, ganha 20 mil reais, vai ser prefeito lá de Caxumbinha, que é 10 mil reais o cargo de prefeito. Você fala assim, eu quero ser prefeito de Caxumbinha, porém receber meu salário de delegado. Pode isso? Pode. Então, se você tem um cargo público eletivo, um cargo público civil, perdão, e ganhou uma eleição para o cargo de prefeito, você pode escolher, optar pela remuneração, ou do prefeito, ou do cargo público civil, você escolhe. Beleza? Um detalhe importante. Maravilha, se for deputado. Aí não, irmão, você vai ficar com o salário de deputado. Mas se for presidente, nem pensa, né? Não precisa nem pensar. Você vai falar com o salário de presidente, aí vai. Enquanto eu estiver no cargo eletivo, vai contar como se eu estivesse em serviço. Como se eu tivesse serviço. Sou delegado. Ah, irmão, você é delegado? Virei prefeito. Vou ter que afastar do cargo público ali, por exemplo. Um grande amigo nosso aí, o delegado Cristiano, lá de Santa Luzia. Ele é prefeito de Santa Luzia. Ele era delegado, ganhou para prefeito, teve que afastar o cargo de delegado. Enquanto ele estiver sendo prefeito, o que vai acontecer com ele? Irmão, enquanto ele estiver sendo prefeito, conta-se como se ele estivesse no cargo de delegado. Para todos os efeitos, apenas por uma coisa que não vai contar, que é chamada promoção por merecimento. Não tem como eu dar promoção por merecimento para ele, irmão, não tem como. Agora, para as outras finalidades, beleza. Tranquilo? Sem nenhum problema. E no caso de servidor público civil, finalizou o mandato de prefeito, ele volta para o cargo dele de delegado. Tranquilidade. Isso não tem como jamais acontecer com o militar. Que a gente já viu que o militar tem a regrinha lá. Menos de 10 anos você afasta. Mais de 10 anos, assumir um cargo eletivo, passa automaticamente para inatividade. Não tem como mais voltar. Beleza?
Cuidado, é apenas servidor público civil isso aqui. Então você tem que ficar atento aí. Cristiano, que é prefeito lá da Débora, né, Débora? Santa Luzia. É. Conheço meus alunos. Vamos lá. Show de bola. Aí o que acontece com o Joaquim aí? Joaquim ganhou para cargo de secretário, resolveu candidatar a prefeito. Vamos lá. A investidura do mandato eletivo, havendo compatibilidade de horários, Joaquim perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função na Secretaria Municipal de Saúde, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Certo ou errado? Vai poder acumular os dois? Não. Investido no mandato eletivo, Joaquim Silva deverá pedir exoneração do seu cargo, emprego ou função na Secretaria Municipal de Saúde. Tem pedido? Será que tem que pedir exoneração? Não é bem assim não. C. Investido no mandato eletivo, Joaquim da Silva será removido de ofício da Secretaria Municipal de Saúde para gabinete prefeito. Nada a ver. Gabarito D. Investido no mandato eletivo, Joaquim será afastado, é isso, é afastado, não é exonerado não, gente. É afastado. Beleza? Exoneração é tirar o cara do... Já era, não volta nunca mais. Afastado do cargo, emprego ou função que exercia na Secretaria Municipal de Saúde, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Talvez pode causar estranheza para vocês, alguns caras, por exemplo, juízes. Ah, o Sérgio Moro, não sei o quê. O Sérgio Moro não foi eletivo, né? Foi um cargo de natureza política, ministro da Justiça. Mas, por exemplo, o governador do Rio de Janeiro, ele era juiz, saiu do cargo de juiz para ser governador. Ele vai voltar? Não, porque o juiz tem uma proibição também. O juiz não pode se filiar a partido político, e a partir do momento que o juiz decide entrar na vida política, ele tem que se exonerar do cargo de juiz. Mas é uma situação bem específica para o cargo de juiz. Beleza? Como a gente não tem aqui essa disposição aqui, não cai no concurso de vocês, eu nem comento. Beleza? Mas talvez vocês percebam isso no dia a dia aí. Questão número 5, então, gabarito a letra D. Questão número 6. Maria, servidora pública estadual, durante o expediente, dirigiu-se ao setor de protocolo da repartição em que atuava e ali deixou um pacote a ser remetido ao destinatário pelo serviço de envio postal da administração pública. Em razão das características do pacote e do receio que contivesse alguma substância ilícita, foi travada intensa discussão entre os servidores que ali atuavam sobre a possibilidade ou não de procederem à sua abertura. Esse é um concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. E aí, tem um pacote lá, estão discutindo. Eu tenho que abrir, não posso abrir? Será que eu posso abrir? Será que eu não posso abrir? Vamos entender como é que fala aqui. Então, a letra A fala assim, ó. Poderia abrir o pacote, pois o sigilo da correspondência não pode legitimar práticas ilícitas. E qualquer do povo pode impedir a sua consumação. Então, qualquer pessoa do povo fala assim, não, eu vou abrir. Tá, tô achando isso aqui estranho, eu vou abrir. Não me parece a resposta, né? B. Somente poderia abrir o pacote contra a vontade do remetente mediante autorização judicial, considerando o sigilo da correspondência. Deve estar errado, mas... Vamos para a letra C. Somente poderia abrir o pacote contra a vontade do remetente mediante autorização judicial ou nas hipóteses previstas em lei. Gente, está caindo demais, é 2021. Está caindo muita questão assim. Não é a certa que você vai ter que marcar, é a mais certa. Não é que está errada lá, o Código Judicial também. Só que aqui falou, lá falou somente, né? Lá falou somente, aí deixaria errado. Mas o gabarito é a letra C. Eu só vou poder abrir o pacote se eu tiver autorização judicial, o juiz, então vamos lá, correspondência. Como que eu faço para abrir uma correspondência? A gente sabe que, segundo a Constituição Federal, a correspondência é inviolável. Segundo a Constituição Federal, somente as comunicações telefônicas que eu vou poder violar, né, com autorização judicial, para fins de investigação ali, para instrução processual penal ou investigação policial, beleza? Só que a gente sabe que, eu já comentei isso com vocês, né, essa questão de cobrar uma coisa mais abrangente, há a possibilidade sim de eu violar as correspondências, por uma questão de segurança.
Então, na hipótese de ter a autorização judicial ou então a lei prevê. Por exemplo, na lei de execução penal, lá vai trazer situações, por exemplo, que eu vou poder abrir cartas dos presos, as correspondências do preso. Então, são uma hipótese prevista em lei que me autoriza a fazer isso. O gabarito é a letra C, né? A D fala que somente pode abrir o pacote na presença do remetente com prévia obtenção do seu consentimento expresso. Então, poderia abrir o pacote considerando o fundamento do sigilo. Gabarito é a letra C, tá? A D fala que somente poderá abrir o pacote na presença do remetente. Eu tenho que chamar o cara, né? O cara que é o dono do pacote, vem cá, vou abrir na sua frente, eu posso abrir? Somente, esse que é o problema. Se tivesse autorização do cara, beleza. Não poderia abrir o pacote considerando o fundamento errado, né? 7, vamos lá. João, ocupante de cargo eletivo de agente de polícia civil no estado Alfa, acaba de ser eleito para exercer mandato de prefeito do município Beta. De acordo com a Constituição Federal, vamos lá. Mesma coisa? Só mudou, né, ali, mas é um pouquinho diferente. Vamos lá. Será exonerado do cargo efetivo e perceberá remuneração por subsídio referente ao cargo de prefeito? Não. Acumulará os 2 cargos? Não. Será afastado do cargo efetivo, sendo lhe facultado a optar a sua remuneração. Gabarito letra C. Beleza? Vamos lá. João brasileiro nato, Pedro brasileiro naturalizado. Esse tipo de questão, gente, cai demais, que gosta de babilonizar a sua cabeça. A dúvida na 7? Não. Vamos lá. Ele não acumula os cargos, ele é facultado optar pela remuneração. Tá? Só vai acumular de vereador. Ele não ganha, ele vai escolher qual remuneração ele quer ganhar. Não, ele não vai ser delegado e prefeito ao mesmo tempo, não. Tá? Ele vai ser prefeito. Afasta-se do cargo de delegado, vira prefeito, e ele vai escolher qual remuneração ele quer ganhar. Você quer ganhar a remuneração de delegado ou quer ganhar a remuneração de prefeito? Ele escolhe. Agora, o vereador, beleza. Tendo compatibilidade de horário, eu posso ser vereador e policial penal, por exemplo. A gente deu aula lá, por exemplo, no Ribeirão das Neves. Vou falar Ribeirão das Trevas, né? Aqui eu posso falar, lá não posso. Que o cara lá que promoveu o aulão beneficente, ele era vereador e policial penal. Né? Não tem problema nenhum. As duas remunerações. Observando o seguinte, o cara que acumula cargo público tem que observar sempre o teto constitucional. Ele não vai poder ganhar mais que o ministro do STF, e lembrando do subteto, não vai poder ganhar mais do que o governador do estado, né, do Poder Executivo Estadual. Questão número 8. Então vamos lá, gente. Esse tipo de questão aqui é muito comum. Ó. João brasileiro nato, Pedro brasileiro naturalizado, vai te perguntar lá embaixo, Maria é o quê? Não tem Maria, né? Aí vocês ficam, cadê não tem Maria aqui não? Mas vamos lá, então falou que João é brasileiro nato. Pedro é brasileiro naturalizado. Vamos lá, aí quer saber sobre extradição. Foram condenados, acusados e condenados pela prática de um crime num país belta, que solicitou a extradição de ambos ao Estado brasileiro. Tendo uma coisa, pessoal, é o seguinte, João jamais poderá ser extraditado. Brasileiro nato não pode ser extraditado, e não tem exceção. Tá? Brasileiro naturalizado não pode ser extraditado, jamais. O que é extraditar? O cara está no Brasil, mandar o cara lá para outro país. Isso é extraditar o cara. Beleza? Para poder cumprir a pena lá no outro país. Ele não vai poder. Ele vai cumprir a pena aqui no Brasil. Show? Agora, se o cara é brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado sim. Seguindo a regrinha aqui. Pode ser dependendo do crime que ele cometeu antes ou depois da naturalização. Ou antes e depois, né? Que não importa. Desculpa. Vamos lá, presta atenção. Se o cara cometeu um crime comum antes de naturalizar brasileiro,
antes de virar brasileiro, esse cara pode ser extraditado. Beleza? Se esse cara cometeu um crime comum antes de naturalizar brasileiro, que é o crime comum? Matar, roubar, estuprar, Brasil é muito comum, né? Infelizmente. Ele pode ser extraditado. Agora, se ele cometeu um crime, se ele virou brasileiro naturalizado, virou brasileiro naturalizado e depois matou um cara, ele vai ser extraditado? Não. Não, porque o crime dele foi depois. Então, se foi antes, beleza. Agora, se for tráfico de drogas, não importa se foi antes ou depois. Beleza? Cometeu o crime de tráfico de drogas, já era, irmão. Não importa se foi antes ou depois da naturalização, esse cara pode ser extraditado a qualquer momento. Entendidos? Tráfico de drogas, não importa o momento que ele cometeu o crime. Ele vai ser extraditado a qualquer momento. Ele pode perder naquela situação lá de cancelamento judicial por atividade nociva ao interesse nacional. O que é uma atividade nociva? Que prejudica o Brasil, que fere a imagem do Brasil. Né? Então, não quer dizer que necessariamente ele vai perder, mas ele pode sim por sentença judicial. Vamos lá, 8, né? 8. Apenas Pedro pode ser extraditado. Apenas Pedro pode ser extraditado. Caso se trate de crime comum, praticado antes da naturalização, ou tráfico de drogas, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Vamos lá, vamos para B. João pode ser extraditado. João não pode, irmão. João é brasileiro nato, João não pode. Então já era. C. Apenas Pedro pode ser extraditado. Caso se trate de crime comum praticado antes da naturalização. João e Pedro, já está errado, não precisa nem ler o resto. Então, moço, aí você tem que, né? Vai ter que ir na A. O que a gente faz? Eu não estou entendendo, está tudo vindo assim agora. Entra com recurso, chora, vai fazer o que você quiser. É a vida, irmão. Tá? Cuidado. Alguém ficou na dúvida aí? Não. Vamos lá. Maria, vereadora. Maria, vereadora, que reside em área contígua a uma grande floresta, vamos lá, reserva florestal. Durante a noite, empregados de uma construtora promoviam o desmatamento da área. O objetivo, segundo as informações que obteve, que era para impedir a construção de uma estrada. Maria, para permitir, né? Proibir não. Poderá ajuizar uma ação de natureza constitucional para impedir o desmatamento na área. Essa ação gente, tem ação popular aqui, né? É ação popular, não? Tem duas aqui que só pode marcar, né? No 3, na verdade, né? Reclamação constitucional, nunca falei com vocês. Aí se marcou, é bom, né? Psicológico está aí. Aí tem ação civil pública. Talvez você confundiria, pensaria e tudo mais. Mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Não mencionou isso aqui. Mandado de junção é quando falta norma regulamentadora. Não falou que falta norma regulamentadora. O que é ação popular? É o seguinte, toda vez que houver um desrespeito ao meio ambiente, um desrespeito ao patrimônio histórico e cultural, algo que desrespeite à moralidade administrativa, você vai ingressar com ação popular. A ação popular, pessoal, via de regra, é gratuito, mas se comprovada a má-fé, aí o cara vai ter que pagar. Beleza? Então a regra é gratuita, mas se o cara agiu de má-fé, vai ter que pagar a ação popular. Então o gabarito é a letra E. Pode. Contra servidor público. Geralmente vai muito contra administrador público, né? Aquele que acaba sendo o grande responsável. Um prefeito, um governador e tudo mais. Beleza? Mas um secretário que fez alguma merda muito grande. Por exemplo, o Salles, né? Que era Ricardo Salles, acho que era ministro do meio ambiente de Bolsonaro. Ele já teve várias ações populares que correram contra ele. Que reclamava de desmatamento em Amazonas e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. 10. Vamos ver se você sabe falar o nome dessa mulher aí. Como é que é o nome dessa mulher? Melry? Como é que
Como é que é? Marie? É Marie, é Marie. Marie, integrante de uma tradicional família francesa. Caralho. Nascida e criada em Paris. Deseja viver no Brasil. Pra quê, irmão? O que passa na cabeça da mulher dessa, gente? Pelo amor de Deus. E seguir carreira política. Ô, Jesus. Só se pode, né? Para decidir que planos traçaria, estabeleceu contato com um advogado brasileiro que informou corretamente que... Primeiro detalhe, Marie pode ser candidato? Só poderia se ela fosse brasileira naturalizada, conseguir a naturalização. E quais os cargos a poder preencher? Pode ser senadora, pode ser deputada. Vamos falar os que ela não pode, né? Que é melhor dizendo. Tem alguns cargos que ela não vai poder, que são os privativos de brasileiro nato, que é o mp3.com. Ministro do STF, P3, presidente da República, presidente do Senado Federal e presidente da Câmara dos Deputados. Ela pode ser senadora? Pode. Pode ser deputada? Pode, se for brasileira naturalizada, né? Estrangeira não tem como. Carreira diplomata e oficial das Forças Armadas e ministro de Estado de Defesa. São os cargos que ela não vai poder de maneira nenhuma preencher. Como é que é? Não, porque é oficial, né? Aí já entra tudo, tá? Temporário ou permanente, oficial não pode. Show? Aí vamos lá. Não teria direitos políticos, mas poderia usufruir os direitos fundamentais compatíveis com a sua condição de estrangeira. Será que não? Vamos lá. Poderia usufruir de direitos políticos, que somente exigiam a condição de cidadão, não a nacionalidade brasileira. Errado, ela não pode ser, ela não tem como exercer direitos políticos. Beleza? Ela é estrangeira. Apenas a aquisição da nacionalidade lhe permite usufruir de direitos políticos e os direitos fundamentais. Falsa, porque fala que ela tem que usufruir. Para ela ter direitos fundamentais, ela precisa ser brasileira. É errado. A D fala, apenas a aquisição da cidadania lhe permite usufruir de direitos políticos e os direitos fundamentais. Errado. Por ser estrangeira, por ser estrangeira, não lhe seria assegurado direitos políticos ou direitos fundamentais. Errado. Gabarito é a letra A. Ela não vai ter direitos políticos, beleza, mas ela vai poder usufruir de direitos fundamentais. Beleza? Direito à vida. A mulher veio para cá, não tem direito ao SUS? Tem, ué. Segurança. E aí vai. Então, gabarito é a letra A. Onze. Vamos lá. Tendo em vista o que estabelece a Constituição, ela é a marca correta. 1. A administração pública que trata o quesito 2, que eu falar administração pública direta e indireta, tá? Acima, deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O LIMP. Certinho, perfeito, correto. Muito bem. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical? Sim. O direito de greve será exercido nos termos e limites definidos em lei específica. Correto. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos em lei, não sendo permitido esse acesso aos estrangeiros. Errado. Tá? Cuidado. Brasileiro, gente. Quem pode assumir cargo público no Brasil? Brasileiro, por óbvio. O brasileiro basta preencher os requisitos. Requisitos. Então, brasileiro preenche os requisitos. Beleza? Agora, estrangeiro tem que ser na forma da lei. Ou seja, tem que ter previsão legal para o estrangeiro assumir um cargo público aqui no Brasil. Por exemplo, professor universitário. É permitido que estrangeiro faça concurso para professor universitário. Beleza? De pesquisa e tudo mais. É interessante a galera de fora vir inventar a vacina do Covid aí, seria uma maravilha, né? Então, por isso que o Brasil permite. Então, gabarito aí tem a interpretação, né? Todas as afirmativas são verdadeiras. Errado. Gabarito da letra D, somente a afirmativa 4 que é falsa.
administrador devidamente registrado no Conselho Regional de Administração, CRA, contratado para trabalhar mediante concurso na empresa tal. De acordo com o artigo 37, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, acumular o seu cargo com mais um cargo de. Aí tem que ficar atento ao seguinte, a situação de cargo técnico. O que é um cargo técnico? Aquele que exige uma formação específica para você exercer. Aqui fala que ele é administrador. E ele passou num concurso, exercia um cargo aqui de administrador nessa empresa aqui. Então, nesse caso, ele vai poder acumular um cargo público como de professor. Tá? Então, o gabarito aí é letra A. Porque a acumulação de cargo público, vamos lá, você pode acumular 2 cargos públicos de professor, um cargo de professor com mais um cargo técnico, ou então um cargo científico, ou sou professor e tem um cargo técnico, ou sou professor e tem um cargo científico. E 2 cargos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Questão número 13. Alguém? Vamos lá. Militar, né? Ok. Show de bola. Não, mas aí tem que ter, você interpretou a questão lá. Tipo assim, o cara é administrador. Mas aí fala, desde que seja nas forças auxiliares. Aí, ou seja, somente PM, né? E corpo bombeiro. Aí tem que ver que se nessa prova de concurso aqui cobrava lá a parte dos artigos militares. Realmente dá para fazer a interpretação. Realmente dá para fazer a interpretação. Realmente, mas vamos lá. Ó. Vamos falar do militar aqui, já que vocês tocou na sua. Agora, o que acontece com o militar? Militar das Forças Armadas, ele só vai acumular cargo de profissional da saúde. Pronto. Então, sou militar da saúde, sou médico lá em outro local. Beleza. Militar estadual, ele vai poder acumular os cargos agora. Por exemplo, você vai poder ser militar e professor. Beleza. O que vem entendendo é isso aqui. Militar e um cargo técnico, ou então científico. Show de bola? São as possibilidades que a gente tem. E aí, obviamente, militares da saúde, né? Se o militar for da saúde, vai poder acumular com outro cargo de militar da... Ou militar não, outro cargo da saúde. Perfeito. Mas como é um concurso, já não é de área militar, né? Provavelmente a carga administrativa aqui, ela não abordou isso aí. Mas é uma possibilidade, sim. Só que ela não é redação, ela não é tão clara disso aí, né? Inclusive, agora vamos fazer uma questão aí que envolve isso aí. Hã? Só militar estadual. Só militar estadual. Forças Armadas. Só da saúde. Beleza? Aonde está isso? Só para vocês não terem dúvida, vamos abrir aqui o artigo 42 da Constituição Federal e fala assim, ó. Isso, perfeito. Em todos os casos de acumulação de militar, tem que prevalecer a atividade militar. Artigo 42, pessoal, quem tiver dúvida pode abrir aí, tá? Artigo 42, parágrafo 3º da Constituição Federal. Só alterado recentemente. Alteração que a gente teve aí em 2019, que fala assim, ó. Aplica-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios o disposto do artigo 37, inciso 16. Se você for lá no inciso 16, você vai ver que trata especificadamente de acumulação de cargos públicos, com prevalência da atividade militar. Então, qual o entendimento que a galera vem tendo? O entendimento é que o militar vai poder acumular todos aqueles cargos previstos no artigo 37. Então, você ser militar e professor, ser militar e ter um cargo técnico, ser militar e ter um cargo científico. E, se eu sou militar da saúde, poder acumular com outro cargo da saúde. Esse é o entendimento que a gente tem aí. Bacana? Só que perceba que a própria redação do artigo aqui não ficou clara, não explicou isso. Não explicou isso.
mas trouxe essa possibilidade. Beleza? Inclusive foi uma questão da PM, não sei se eu coloquei aqui. Teve uma questão aí da PM aí que colocou a questão como errada, e eu afirmar que o militar poderia acumular cargo de profissional da saúde. Ele não pode, a não ser se ele for um militar da saúde, né? Mas não especificou que ele era militar da saúde. E considerou a questão como errada. Questão de sargento aí, você pode até olhar depois lá. Questão número 13, vamos lá. Marca incorreta. Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Correto, não é o gabarito. Eu não posso entrar com habeas corpus contra punições disciplinares militares. Você tem um código de ética e disciplina dos militares, tem as penalidades lá. Você não pode entrar com habeas corpus nesse caso aí, não. Policiais militares cabe à polícia ostensiva e de preservação da ordem pública. E aos corpos de bombeiros, além de atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividade de defesa civil. Corretíssimo. Não é o gabarito. A polícia militar é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Aí, ó, tá aí a questão. A não ser que, com prevalência da atividade militar, ele seja profissional da saúde com profissão regulamentada, seja profissional da saúde com profissão regulamentada e haja compatibilidade de horário. Essa foi a questão dada como correta pela CRS. Questão agora de sargento. Deu essa questão aqui, que o policial militar é vedado a acumulação remunerada de cargos públicos, a não ser que, com prevalência da atividade militar, ele seja profissional da saúde com profissão regulamentada. Qual foi o erro? Que não especificou que militar é esse. Entendeu? Ele falou assim, ó, ao policial militar. Ele não especificou, deveria especificar. Se ele especifica ao policial militar do quadro da saúde, aí ok, beleza. Então o erro da questão foi essa daí. Esse foi considerado o gabarito aí. Tá? O gabarito correto é o gabarito letra C. 2021, CRS agora, tá? Foi 3 semanas atrás aí, teve prova de sargento. Hã? Militar da saúde. Técnico de enfermagem, né? Tem agora o concurso aí pro soldado aí, que é técnico de enfermagem. Profissional da saúde, não precisa ser necessariamente oficial não, médico não, tá? Um militar, enquanto serviço ativo, não pode se afiliar a partido político. Tá correto, no gabarito da letra C aí. Vocês nem entenderam até agora? Não. Ah, eu sou enfermeiro, fiz concurso de soldado, entrei não como enfermeiro, entrei como soldado normal, como, né, o quadro normal. Vou poder? Não, porque você não é do quadro da saúde da PM, você tem que ser do quadro da saúde da Polícia Militar. Beleza? Show de bola. Questão 14. Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis, cabendo o Conselho de Justiça, sob presidência do oficial de maior posto, processar e julgar os demais crimes militares. Certo ou errado? Errado, por quê? Isso, que fala oficial de maior posto, errado. Tá? Oficial de maior posto, deixou a questão errada, nada a ver, é o juiz. Tá? Cabe ao juiz julgar, nananana. Então, cuidado. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei, exceto nas ações judiciais contra atos disciplinares, ressalvados a competência do Tribunal de Júri quando a vítima for civil. Certo ou errado? Questão errada. Por que está errado? Que falou assim, ó, exceto ações judiciais contra atos disciplinares. É o seguinte, a gente sabe que atos disciplinares, a gente vai correr aonde? Na esfera administrativa. Mas suponhamos que a Polícia Militar não seguiu o rito do jeito que estava na lei. Eu vou poder questionar isso judicialmente. Falar assim, ó, Justiça, ó, a PM não está seguindo o rito aqui. Não está dando contraditório, não está dando ampla defesa para mim. Vê isso aí para mim. Então eu vou poder ingressar assim com a ação judicial para analisar as infrações disciplinares. Não tem problema nenhum em relação a isso. Então a palavra errada aqui foi essa aqui, ó, exceto ações judiciais contra atos disciplinares. Quem vai analisar é a Justiça Militar Estadual. O Tribunal de Justiça poderá funcionar de forma descentralizada, né?
funcionar descentralizadamente, constituindo câmeras regionais a fim de assegurar o pleno exercício do acesso jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. O gabarito correto, a letra C, copiou e colou lá o que estava tratando sobre isso. Sim. Perfeito. Doloso contra a vida. Vítima for civil. A competência dos tribunais será definida pela Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária elaborada em iniciativa respectiva à Assembleia Legislativa. Isso está errado aí, ó. Não é a Assembleia Legislativa que vai enviar o projeto de lei lá, não, para ser aprovado, não. É o próprio Tribunal de Justiça. Tá? Então, quando eu falo aqui de iniciativa, gente, como assim? Elaborar a iniciativa é quem tem iniciativa de fazer aquele projeto de lei. Se eu pertenço, se eu vou fazer um projeto de lei do TJ, específico do TJ, para organizar o TJ, quem vai mandar esse projeto é o TJ. Por isso dá muito problema, por exemplo, na questão de aumento de idade. O cara quer aumentar o limite de idade da PM e tem um problema muito grande. Vários estados não passam para frente, por quê? A iniciativa, há um vício de iniciativa, ou seja, a única pessoa que pode enviar um projeto de lei para aumentar o limite de idade dentro do Poder Executivo Estadual é o governador. Então, se eu quero aumentar o limite de idade da Polícia Militar, do Corpo Bombeiro Militar, quem tem competência para isso? É o governador. Então, o governador vai mandar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, de Minas no caso aqui, e a Assembleia Legislativa vai analisar. Ela vai aprovar, aí depois vai voltar esse projeto de lei para o governador sancionar ou vetar. É assim que funciona. Não pode a Assembleia Legislativa querer alterar o limite de idade sem o aval do governador, porque seria vício de iniciativa. Vai chegar na mesa do governador, o governador falar assim, vício de iniciativa, vou vetar. Então esse é um problema muito grande. Inclusive aqui em Minas Gerais a gente tem um projeto do deputado Cleitinho para aumentar o limite de idade da PM. Mas o que adianta? Vai ser aprovado na Assembleia. Na verdade, isso não vai ser nem pauta, né? Tá? Para ser pauta aí tem que ter força política, tá? Pode fazer projeto, pode fazer, mas vai para frente tem que ter força política. Aí o Cleitinho, beleza, passa na Assembleia, mas se não tiver o aval do governador, irmão, não adianta, porque o projeto tem que ter iniciativa do governador. Quem tem que mandar o projeto é o governador. Entendeu? Hã? O artigo que eu falo isso aqui? Cara, você vai estudar a partir do artigo 98, trata do Poder Judiciário, acho que é por aí. Beleza? Pode você olhar só para conferir para você aqui. Está no seu edital lá, acho que é só 98. Espera aí, só conferir. Não, eu acho bom, né? Não acho ruim, não. Mas esse é o negócio, tem que ser assim. Não, 98 não. Justiça Militar, peraí. É 98 da Justiça do TJ, né? 125. 125. Artigo 125. Artigo 15. Artigo 15. Questão 15. Carai. Considerando a Constituição, marca incorreta. Todos podem reunir pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso da autoridade competente. Tá certo, não é um gabarito não. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Correto? É assegurado a todos o direito de receber dos órgãos públicos quaisquer informações de seu interesse particular. Ou seja, qualquer informação você é obrigado a receber? Não, moço, porque tem aquelas informações cujo sigilo seja imprescindível e etc, etc. Então tem informações que tem um sigilo, que não pode ser passadas. Beleza? Então esse foi o erro da questão aí. Show de bola. Vamos fazer o intervalo agora. Na próxima aula eu vou trabalhar um tópico que vocês têm muita dificuldade, que é a administração pública. Tá?
Vocês têm dificuldade pra caralho essa daí. Voltando no próximo bloco aí. Essa foi de boa? Vamos lá? Pessoal, é o seguinte, o que a gente vai ver aqui agora, ó. Nós vamos ver a parte da administração pública. Artigo 37 da Constituição Federal. O que você tem que saber, pessoal? Vamos lá, ó. Nós temos, quando a gente fala de administração pública, e aí vem uma galera prostituta subindo numa hora dessa. Quando a gente fala de administração pública, nós temos a administração pública direta e nós temos a administração pública indireta. A direta é formada por município, União, Distrito Federal e os estados. Beleza? Deixa eu só anotar aqui para você. Município, União, Distrito Federal e os estados. Nós temos também a administração pública indireta. Fique atento à informação nova que eu vou passar para vocês aqui agora. Que é a fundação, autarquia, fazer a mesma cor, né? Falar que eu sou daltônico. É a fase. Fundação, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública. Sociedade de economia mista. E nós temos também a chamada empresa pública. Uma informação importante para vocês, ó. A autarquia, pessoal, é só você decorar. Está lá no artigo 37, você tem que saber. A autarquia, a gente fala que ela é criada por lei. A autarquia, ela é criada por lei. Beleza? As demais são autorizadas por lei. Olha para você ver que desgraceira. Já começa a sua vida, já começa a ficar doida aqui. Então vamos lá. A autarquia, como assim ela é criada por lei? O que é uma autarquia? O INSS. Se eu vou criar o INSS, eu tenho que criar uma lei específica. Eu tenho que criar uma lei específica para criar o INSS. Ou seja, vai ter que criar uma lei do INSS. Então ela é criada por lei específica. Agora, as demais são autorizadas por lei. Isso quer dizer o seguinte, basta elas preencher os requisitos que já existem na lei e pronto. Elas já vão existir. Com cabelo aqui de barba na minha boca. Vamos lá. Então, a autarquia, eu tenho que criar uma lei específica para que ela exista. Então a gente fala que ela é criada por lei. Agora, as demais são autorizadas por lei. Isso quer dizer o seguinte, basta preencher os requisitos, a fundação pública, a sociedade de economia mista e empresa pública, basta preencher os requisitos para que possa existir. A lei já existe, eu não preciso criar uma lei, a lei já existe. Preenchi os requisitos, já era, elas vão criar aí. Sem briga aí, gente, pelo amor de Deus. Tá? Então, brother, grava uma coisa seguinte, para não confundir sua cabeça. A autarquia é criada por lei específica. As demais são autorizadas. As demais são autorizadas. Beleza? Então, as demais, essas caras aqui, ó, são autorizadas. Isso é informação importante. Você tem que saber. Beleza. Mas vocês acham que eu vou passar para a galera que ficou atrasada? Obviamente que não, né? Vocês já pegaram? Seguir minha vida. Tá? Seguir minha vida normal.
que você tem que saber sobre a administração pública? Que é legalidade, impessoalidade e... Esses são os princípios da administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Show de bola. A prova dificilmente vai cobrar o conceito desses caras. Vai te falar assim, ó, que a administração pública direta e indireta de qualquer um dos poderes, como assim qualquer um dos poderes? Você vai ver que esses caras aqui, nós temos o poder executivo, poder legislativo e nós temos o poder judiciário. Esses caras, toda a administração pública tem que respeitar a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esse último princípio aqui, na verdade, esse princípio aqui foi o último princípio a ser inserido. Às vezes cobra em prova. Qual foi o último princípio a ser inserido? O princípio da eficiência. Foi o último a ser inserido. Beleza? Dito isso, você já sabe que a autarquia é criada por lei e as demais são autorizadas por lei e que todos esses caras têm que respeitar o LIMP. Nós vamos entrar agora na situação de como que eu ingresso em um cargo público. Como que faz para eu poder entrar num cargo público, num emprego público, e aí vai. Como que funciona isso? Vamos lá então, ó. Quando a gente fala aqui de cargo público, a gente vai ver que tem uma diferença, tá? De cargo público para emprego público. Existe uma diferença entre cargo público e emprego público. Quando eu falo de cargo público, nós temos o cargo público efetivo e nós temos o cargo público chamado em comissão. Qual a diferença de cargo público efetivo e em comissão? O cargo público efetivo é aquele que você faz concurso público para poder entrar. O cargo público em comissão é aquele que eu falo que é de livre nomeação e livre exoneração. Beleza. Os cargos em comissão, pessoal, são preenchidos por servidores, são preenchidos para exercer função de chefia, assessoramento ou direção. Ou seja, o cargo em comissão serve para o cara que vai exercer um cargo de chefia, assessoramento e direção. Beleza? Show de bola. Aqui eu não faço concurso, não. Se eu falo que o cargo é de livre nomeação e exoneração, gente, quer dizer, coloque quem eu quiser. No cargo de comissão, coloque quem eu quiser. Beleza? Show de bola. No cargo público efetivo, eu tenho que fazer concurso para poder entrar. E aí, o que você tem que saber? Quais são as regras do concurso público? Como que funcionam as regras do concurso público? Coisa rápida que você já sabe, você tem que saber isso aqui. Concurso público é um concurso de provas, ou então de provas e títulos, cuidado. Ou eu tenho um concurso com provas, tá? Ou eu vou ter um concurso com provas e títulos, beleza? Prazo de validade do concurso. O prazo de validade do concurso é de até 2 anos. Ó, cuidado aí. De até 2 anos. Se o cara na sua prova falando que o prazo de validade do concurso é de 2 anos, está errado. De até 2 anos, prorrogável uma única vez. Prorrogação, uma única vez, por igual período. Isso quer dizer o seguinte, se o prazo de validade do concurso tem 2 anos, eu posso prorrogar por mais 2. Se o prazo de validade do concurso é de 1 ano, posso prorrogar por mais 1 ano. Se o prazo de validade do concurso for de 1 mês, posso prorrogar por mais 1 mês. Então, o prazo de validade do concurso é de 2 anos, prorrogava uma única vez por igual período. Beleza? Então, essa informação é importante que a gente tem que guardar aqui. Quando a gente fala de servidor público efetivo, aquele que faz concurso, um outro ponto que você tem que saber é o seguinte, esse cara aqui vai entrar na coisa chamada estágio probatório, vai provar que é bom para o serviço. Esse estágio probatório, 3 anos, beleza? Após 3 anos, esse cara vai ter uma coisa chamada estabilidade. Estabilidade. Estou rápido? Não, estou tranquilo? Estou tranquilo, né? É uma revisão. O cara que tem estabilidade, irmão, ele só vai perder o cargo dele
Como é que ele perde o cargo dele? Em 3 situações, 3 hipóteses. Hipótese 1, 2 e 3. O cara que tem estabilidade vai perder o cargo dele em primeira situação. Se houver uma sentença judicial transitada em julgado. É aquela sentença que não cabe mais recurso. Sentença judicial transitada em julgado. Aquela sentença que não cabe mais recurso. O cara vai perder o cargo dele. O cara vai perder o cargo dele se abrir um processo administrativo disciplinar contra ele, o famoso PAD. E o cara vai perder o cargo se não satisfizer a avaliação de desempenho. Então, se não tiver uma boa avaliação de desempenho, ele vai perder o cargo dele. Beleza? Então, não satisfizer a avaliação de desempenho, ele vai perder o cargo dele. Show de bola? Beleza. O que você tem que saber também lá do artigo 37? É o seguinte, o servidor público estável, se for declarado extinto o cargo dele, ele tem estabilidade. Ele já passou 3 anos de estágio probatório e adquiriu sua estabilidade. Se o cargo dele for extinto, ou seja, Romeu Zema falar assim, a partir de hoje não tem um cargo mais de policial penal, apesar que ele não pode fazer isso, tá? Porque é um cargo constitucional, o que vai acontecer com esse cara? Esse cara vai ficar na coisa chamada disponibilidade. O que é isso, disponibilidade? O cara vai ficar na sua casa recebendo proporcional ao tempo de serviço. Você, servidor público, fica na sua casa recebendo sem fazer nada. Proporcional ao tempo de serviço. Até você ser aproveitado, ter o aproveitamento em outro cargo público. O que é isso? Vai pegar você e colocar para exercer outro tipo de função. Tem que ser compatível com as atribuições que você exercia antes. Isso chama-se aproveitamento. Beleza? Dentro do serviço público, irmão, entenda uma coisa, eles não querem que você aposente nem a pau. Então o objetivo deles é fazer com que você não aposente. Antes o cara cortava um dedo e aposentava por invalidez. Vocês conhecem um cara desse aí, né? Cortou um dedo e aposentou por invalidez. Hoje isso não existe mais. Por quê? Foi criado em 2019 aí, já existia nos estatutos, mas a colocou dentro da Constituição Federal, uma coisa chamada readaptação. Tá? Existe uma coisa chamada readaptação. O que é a readaptação? Readaptação é o seguinte, é quando a gente tem uma limitação física ou mental do servidor público, o que eu vou fazer com ele? Eu vou readaptar ele ao cargo público. Então, o servidor público, existe uma limitação física. Ah, sei lá, irmão, você teve uma situação lá que você ficou com braços sem poder utilizar o braço. Não dá para você ir para a rua. O que eu vou fazer? Vou te colocar você no administrativo. Isso chama-se readaptação. Eu vou readaptar aquele servidor público que tem uma limitação física ou mental. Então, toda vez que há uma readaptação, há uma limitação física ou mental, eu vou readaptar o servidor público. Chama-se readaptação. Aonde está isso? Está aqui no artigo 37, está no finalzinho aí, nas alterações recentes que foram colocadas, que fala assim, ó. Pode ir lá, Amanda. Perfeito. Errada. Entendi. Isso vai ser regulamentado no estatuto, né? Mas em Minas Gerais, o que Minas Gerais fala? Minas Gerais fala assim, que a readaptação tem que ser compatível com as atribuições que exercia anteriormente aquele funcionário. Não menciona sobre carga horária. Não menciona sobre carga horária. Mas isso aí vai ser regulamentado. A Constituição Federal não fala nada disso, né? Isso é regulamentado aí, eu não sei como que pode funcionar de cada carreira para carreira. Mas fala que as funções têm que ser compatíveis à limitação que aquele servidor tenha, né? Adquiriu, enfim. Então tá aqui, gente, ó. Como é que é?
13º, vamos lá. Isso, obrigado. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercer o cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido na sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nessa condição, desde que possua habilitação e o nível de escolaridades exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. Então ele vai exercer uma função que esteja de acordo com a limitação física e mental dele, tem que levar em conta também a escolaridade. Por exemplo, se o cara tem um cargo de nível médio, eu não posso colocar ele exercer um cargo de ensino superior, entendeu? Uma função, não é melhor dizer, não um cargo, uma função que é exercida por um cara que tem nível superior. Então tem que observar isso aí. Beleza? São detalhes que eu tenho que observar. Então preste muita atenção aí, que isso foi alteração recente que a gente teve aí na Constituição Federal em 2019. Beleza? Fique atento a esse cara aí. Outra coisa que eu quero falar para vocês aqui, então tá bom, então cargo público efetivo, passa em concurso, estágio probatório, estabilidade, estágio probatório 3 anos, tem estabilidade, o cara que tem estabilidade só pede o cargo, você tem transitado em julgado, processo administrativo disciplinar, e não satisfizeram a avaliação de desempenho. Readaptação, te expliquei o que é uma limitação física ou mental, vou readaptar o cara, vou colocar ele em um cargo compatível com a limitação que ele tenha sofrido ali, seja ela física ou mental. Beleza. O que mais eu tenho que saber aqui? Outra coisa importante que você tem que salientar. Nós temos também um emprego público. O emprego público, irmão, o cara tem que fazer concurso para poder entrar. Então, o cara do emprego público, ele faz concurso para poder entrar. Beleza? Só que tem um detalhe. Esse cara aqui, ele é seletista, ele é regido pela CLT, tá? O cara que tem um cargo público, qual a diferença dele? Ele é regido por um estatuto. Isso quer dizer o seguinte, que o cara que tem um emprego público, que trabalha, por exemplo, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, esse cara não tem estabilidade. Só tem estabilidade quem tem cargo público, tá? Cargo público efetivo. Quem tem cargo público comissão não tem estabilidade, não. Somente quem tem cargo público efetivo que tem estabilidade. Quem tem emprego público faz concurso para poder entrar, porém é seletista, carteira assinada como qualquer outro trabalhador, e não vai ter a estabilidade. Esse cara não tem estabilidade. Então, informação importante aí que vocês têm que saber. Beleza. A Constituição Federal também vai falar sobre a contratação temporária. A contratação temporária. A contratação temporária é na situação de urgência, gente. É uma situação excepcional. Excepcional. Escrevendo errado aí, mas vai relevando. Então, situação excepcional. Beleza? O nome já fala, contrato temporário, tem um tempo para poder acabar. Esse cara aqui não tem estabilidade. É temporário, não tem estabilidade. Por exemplo, os policiais penais contratados aí, tem um contrato temporário, é regido por uma lei. Tá? A lei do contrato. Então, a lei do contrato vai falar as regras para esses caras aqui. Beleza? Em situação excepcional. Por exemplo, pandemia está aí, pau quebrando, está precisando de muito enfermeiro no hospital. Aí o Estado pode ir lá, ou a Prefeitura pode ir lá e contratar enfermeiros de forma temporária, para atender ali de forma excepcional aquela demanda. Beleza? Então, uma situação aqui de contrato temporário. Beleza. Dito isso, outro ponto importante que a gente já viu, mas para relembrar. Quem pode assumir cargo, emprego ou função pública? Brasileiro, que tem que preencher os requisitos, e estrangeiros, que tem que ser na forma da lei. Ou seja, eu tenho que ter uma lei específica que vai tratar sobre o ingresso de estrangeiros no cargo público. Estou sendo rápido porque essa matéria é desgraçadamente grande, então eu tenho que pegar os principais pontos aqui com vocês. Entendes até aqui? Bacana. Você dentro do serviço público, irmão, não, só um detalhe. Também a Constituição Federal fala que alguns cargos, um percentual de cargos, vai ser destinados para pessoas com deficiência.
Só que não menciona, gente, se é 20%, se é 30%, se é 10%, se é 5%. Não faz menção de quanto que vai ser. Fala que um percentual de cargos vai ser destinados para pessoas com deficiência. Só saiba disso, tá? Então, se falar percentual, tá errado, porque a Constituição Federal em nenhum momento trata de percentual aqui. Beleza? Show de bola. O que você tem que saber? Outra coisa que é o seguinte. Você, a partir do momento que você usa aquela farda e põe a arma na cintura, qualquer merda que você fizer, quem vai responder é o Estado. Chama-se responsabilidade civil do Estado. O que a Constituição Federal fala pra gente? Fala o seguinte, ó. Então você, servidor público, você, agente público, que a gente chama, agente público é quem? É qualquer pessoa que trabalha na administração pública. É agente público. A tia da limpeza lá é um agente público, tá? Então, agente público não necessariamente é policial, não. Qualquer pessoa que trabalha na administração pública. Então, você, agente público, que fizer alguma merda, como é que vai ser? Vai ser da seguinte forma. Nós temos uma vítima, tá? Então, toda vez que você causar uma lesão, causar algo a uma vítima ou uma terceira pessoa, na verdade, falar terceira pessoa. Toda vez que um agente público causar alguma coisa a uma terceira pessoa, o que vai acontecer? Essa terceira pessoa aqui vai entrar em indenização contra o Estado. Por exemplo, você matou um cara que não deveria matar, irmão. O que a família desse cara vai fazer? A família da vítima vai entrar com a indenização contra o Estado. Falar assim, ó, Estado, pague o dano que você causou. Então, toda vez que você, agente público, causar um dano à terceira pessoa, o que vai acontecer? A vítima vai entrar em indenização contra o Estado. Aí, o juiz vai falar assim, ó, Estado, pague indenização de 20 mil reais. Beleza. O que o Estado vai fazer? O Estado vai entrar em uma coisa chamada ação regressiva. Esse nome você tem que saber. Ação regressiva. O que é isso? O Estado vai cobrar de você. Esses 20 mil que o Estado teve que pagar para a vítima, o Estado vai cobrar de você. Você vai ter que pagar para o Estado esses 20 mil conto. Chama-se ação regressiva do Estado. Então, toda vez que o agente público, atuando na sua função, em razão dela, fizer alguma merda, causar algum dano a um particular ou a uma terceira pessoa, o Estado poderá entrar com uma ação regressiva contra esse agente público. Só que tem um detalhe. O Estado vai ter que comprovar que esse agente público agiu com dolo ou com culpa. O Estado vai ter que comprovar que esse agente público agiu com dolo ou com culpa. Beleza? Então, essa informação é importante aí que você tem que saber. Aonde está isso? Está aqui, irmão, ó. Vamos lá. Parágrafo 3º do artigo 37 aí, fala assim, ó. As pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa. O que quer dizer isso? Se eu presto um serviço público e eu faço merda, se eu causo um dano a uma terceira pessoa, ao prestar esse serviço público, o Estado vai ter que indenizar. O Estado vai ter que pagar a indenização. E aí fala que resguarda ao Estado o direito de cobrar de quem? Do agente público aí, do responsável, né, por esse dano. E aí vai ter que comprovar dolo ou culpa, tá? Então, parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal. Então, informação que talvez vocês não perceberam, então por isso que eu estou trazendo para vocês aí. Beleza? Tranquilo, vamos lá, continuando então. Outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. Vocês, enquanto servidores públicos, vocês estão sujeitos aí a responder por uma coisa chamada improbidade administrativa.
improbidade administrativa, gente, não é crime não, tá? Não é uma conduta criminosa, é uma conduta administrativa. Você não vai ter lá a pena de prisão para quem comete improbidade administrativa. Só que acontece o seguinte, o cara que comete improbidade administrativa acaba cometendo algum tipo de crime também. Um peculato, uma corrupção passiva e tudo mais. O cara geralmente vai responder na esfera administrativa por improbidade administrativa e na esfera penal ele vai responder por peculato, por corrupção, enfim, dependendo do crime que ele cometeu lá, dentro dos previstos aí no Código Penal, no Código Penal Militar, no caso de vocês aí. E aí nós temos que saber aqui quais as consequências da improbidade administrativa. Beleza? O que a improbidade administrativa ela causa? Deixa eu só pegar aqui para você o parágrafo 4º do artigo 37, fala assim, ó, os atos de improbidade administrativa importarão em suspensão dos direitos políticos, ou seja, seus direitos políticos vão ser suspensos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo de ação penal cabível. Então, são 3 coisas que a improbidade administrativa pode causar: suspensão dos direitos políticos, perda da função pública e indisponibilidade dos bens. Seus bens ficam indisponíveis. O Estado pega todos os seus bens, casa, tudo que você tiver. Beleza? O Estado pega tudo. Só que vai pegar com base no prejuízo que você causou. Tá? Então, você causou um prejuízo para a administração pública pode chegar lá e deixar seus bens de forma indisponíveis. Tá? Deixar disponível, você não vai poder pegar esses bens. O Estado vai dar destinação para esses bens aí. Então, são as metas que você pode causar. Show de bola? Então, você comete o crime de peculato, por exemplo, ou corrupção passiva, são situações que você pode incorrer aí. Show de bola? Então, essa galera aí, por exemplo, aí do processo de Lula, né, que foi tudo considerado ilegal, teve que devolver não sei quantos milhões, né, de dinheiro aí da Lava Jato. Um monte de dinheiro está sendo devolvido aí, porque o processo foi ilegal, né, tem que devolver tudo. E não devolve com correção monetária, né, isso que é o foda. Vamos lá. Um outro artigo importante aqui que você tem que saber, que eu ainda não falei. Você não pode confundir, vocês confundem muito isso aqui, vencimento básico, vou escrever, né? Vocês sabem, vencimento, remuneração, subsídio. Vencimento básico, pessoal, é aquele dinheiro que o servidor público recebe sem nenhum tipo de acréscimo. É só a parcelinha ali sem nenhum acréscimo. Isso é vencimento. Então, seu vencimento básico é 2.000 conto. Por exemplo, 2.000 conto. Beleza. Você não recebeu nenhum acréscimo ali? Isso é seu vencimento básico. Agora, quando eu falo remuneração, é a soma do vencimento básico mais uma gratificação. Ah, gratificação por exercer atividade policial. Isso é o vencimento básico, mais, sei lá, R$1.000 por exercer atividade policial. Somando aí, eu tenho sua remuneração 3.000 conto. Sua remuneração é a soma do vencimento básico mais as gratificações. Beleza? Subsídio é aquele dinheiro que o servidor público vai receber que não tem nenhum tipo de acréscimo. Não é acrescido nada nesse servidor. É uma coisa que a gente chama parcela única. Na verdade, quando eu falo nada, quer dizer que não vai ter uma gratificação lá. É uma parcela única. Em Minas Gerais, vocês vão ver que o servidor recebe, vocês policiais recebem através de subsídio. Você recebe R$4.600, arredondando aqui. Ah, Davi, trabalhei uma hora extra, trabalhei uma hora a mais. Me paga a hora extra? Não tem, né, irmão? Não existe isso, não. Trabalhei de noite, eu quero meu auxílio de noite, é de noturno. Não está adicionado noturno, não tem isso não, mano. Tá? 4.600 pau. Ah, Davi, mas recebe um auxílio fardamento, mas a fardamento é uma indenização, tá? Você está comprando a sua farda, o Estado deveria te dar a farda, em vez do Estado te dar uma farda, o Estado te dá o dinheiro e fala assim,
Você mesmo compra a sua farda. Beleza? E chama-se indenização. Então, auxílio fardamento é indenização. Show de bola? Vocês vão receber também adicional de desempenho, tá? Você vai receber um adicional de desempenho aí. Mas esse adicional de desempenho também não é considerado aí gratificação, beleza? E aí, vocês recebem através de subsídio. Não é remuneração, é subsídio. Essa é a palavra correta. Apesar que você vê lá na edital, remuneração. Mas é porque é a linguagem popular, todo mundo conhece como assim. Beleza? Então, é só para vocês entenderem aí. Então, vencimento é aquele dinheiro sem nenhum tipo de gratificação. Remuneração é a soma do vencimento mais as gratificações. Aí nós vamos ter aqui a remuneração. Por que isso é importante? Porque nós vamos falar agora do teto remuneratório. Ou seja, dentro do serviço público, nós temos uns caras que a gente não vai poder ganhar mais do que eles. Beleza? Mas a gente vai analisar o quê? É o vencimento? Não. A gente vai analisar a remuneração e o subsídio. Beleza? A remuneração e o subsídio, irmão, não pode ser maior dentro do serviço público do que o ministro do STF. Ninguém pode ganhar mais do que o ministro do STF. Isso aqui é o teto. Só que nós temos também o chamado subteto. Subteto, que seria o subteto estadual e municipal. O primeiro subteto que nós temos que analisar é o subteto aqui, estadual. Primeiro que nós temos aqui é do Poder Executivo. Além de eu não poder ganhar mais do que os ministros do STF, vou colocar aqui, ó, subteto. Eu também não vou poder ganhar mais, enquanto eu estiver ligado ali ao Estado, tá? Que é um subteto estadual do Estado. Eu não vou poder ganhar mais do que o governador. Então você, policial militar, não pode ganhar mais que o governador e não pode ganhar mais do que o ministro do STF. Você nem pretende, né? Pelo menos como soldado, não, né? Como oficial, talvez. Talvez. Tem major aí, meu irmão? Tem major aí que desconta do salário dele porque ele passa do teto. Quando passa do teto, o que acontece? O Estado vai descontar um valor, vai reduzir o valor da remuneração do cara para ficar abaixo do teto. Beleza? O cara recebe mais de 30 mil conto, por exemplo. Aí, acho que é 37 mil, acho que desse cara aqui que está lá, não sei. Aí tem que reduzir, beleza? Para não passar do teto. Então, você não pode ganhar mais que o governador aqui. Dentro do poder legislativo, você não pode ganhar mais que o deputado. Se você estiver no poder legislativo, não pode ganhar mais que o deputado. E se você estiver dentro do poder judiciário, não pode ganhar mais que os deuses embargadores, tá? Não pode ganhar mais que os deuses embargadores. Limitados a 90,25% da remuneração do ministro do STF. Ou seja, o deus embargador só pode ganhar até 90,25% da remuneração do ministro do STF. Então tem que limitar 90,25%. Aqui, deputado. Beleza. Aqui é deputado estadual. Tá? O subteto é estadual. Porque o federal, todo mundo está seguindo aqui o ministro do STF. Beleza? Agora, nós temos aqui também o subteto municipal. Município, irmão, a gente só tem dois poderes. Poder executivo e o poder legislativo. Pelo amor de Deus, fala que município tem poder judiciário, não, que não tem não. Aqui vamos seguir o seguinte, ninguém vai poder ganhar mais do que o prefeito. Beleza? Nem os vereadores, nem os servidores do poder executivo não vão poder ganhar mais do que o prefeito. Então, dentro do município, ninguém pode ganhar mais do que o prefeito. Beleza? Ninguém ganha mais do que o prefeito, e o prefeito não pode ganhar mais do que o ministro do STF. Então, somos chamados subteto. Quem? Como assim? O cara é...
o federal aqui, ó, ministro do STF. O cara falou assim, ó, o cara é vereador, é servidor estadual e municipal. Qual o teto que ele vai observar? É o teto federal. Nesse caso, somos dois, na acumulação de cargo eu vou olhar sempre o teto federal. Eu somos dois e vejo que ninguém pode ganhar mais que o ministro do STF. Aí uma observação, tá? Aqui não leva em conta indenizações. Então, indenizações eu não levo em conta. Isso quer dizer o seguinte, se eu ganhei 1 milhão de indenização, tá tudo certo. Não há nada de errado em relação a isso. Porque eu não conto indenização para o meu teto. O que é indenização? Auxílio paletó. Pô, pensa no juiz, coitado. Eu fico assim, sensibilizado pelos magistrados do nosso país. Pensa bem, o cara passou num concurso difícil. O cara de Patinga passou num concurso de juiz. Aí, irmão, ele vai fazer um curso lá em BH, e lá em BH vai distribuir onde vai trabalhar. Geralmente manda só para fumo. Aí vai mandar lá para a cidade de Águas Formosas. Coitado desse juiz. Aí o que vai fazer com esse juiz? Coitadinho desse juiz. Nós temos que pagar o que para ele? Auxílio moradia. Tem que ajudar o coitado. Só o salário dele de 20 mil não dá para alugar uma casa em Águas Formosas. Então a gente vai lá e vai dar indenização para ele. Tá? Quando a prefeitura não cede a casa para esse juiz. Quando a prefeitura não paga a casa para esse coitado, pobre coitado. Né? O senhor tem uma casa da prefeitura aqui, pode ficar. A prefeitura paga o aluguel dessa casa. Entendeu? Por quê? Porque a desgraça do juiz não fica lá. O juiz só vai e quer ir para a capital. Aí você vê que a cidade do interior tudo sem juiz. Aí a prefeitura tem que beijar, o prefeito beija o pé do juiz para o juiz ficar. Beleza? Show de bola. Então isso é indenização, não entra aí no teto, no teto aqui. Beleza. Continuando. Aí, ó, Babilônia. Aí vocês aprenderam aqui, remuneração e subsídio. Aí a desgrama da Constituição Federal, que eu não entendo por quê, até agora eu estou tentando entender, e ninguém entende, na verdade, não é só eu, ninguém entende, os caras que estudam isso aqui também não entendeu até hoje. Que fala assim, ó, que o vencimento do poder executivo não pode ser, na verdade vou fazer o contrário, né? O vencimento do poder legislativo e do poder judiciário não pode ser superior aos pagos, vou colocar resuminho aqui, ao do poder executivo. Ó que Babilônia. A Constituição Federal fala para mim que o vencimento do poder executivo e do poder judiciário não pode ser superior ao do poder executivo. Só que a gente acabou de analisar aqui que ninguém pode ganhar mais do que o ministro do STF. O ministro do STF está ligado ao poder judiciário. Aí fala desse grama de vencimento, aí você tem que ficar atento. Que aqui eu estou falando de vencimento, não remuneração. Entendeu? Se eu falo remuneração, está errado. O vencimento do poder legislativo, ou seja, da galera dos deputados e dos juízes, não pode ser superior pago ao do poder executivo. Mas eu estou falando de vencimento, não estou falando de remuneração. Aí isso vem na pegadinha de prova. Beleza? Eu sei que é confuso, mas aí tem que decorar. Vencimento do poder legislativo do judiciário não pode ser superior aos pagos ao poder executivo. Pronto. Só decora. Aí outra coisa. O vencimento pode ser menor que um salário mínimo? Eu posso receber um vencimento menor que o salário mínimo? Posso. O Boa. O vencimento pode ser sim inferior a um salário mínimo, desde que na soma na soma dos vencimentos mais a gratificação seja superior a um salário mínimo. Como assim? O cara recebeu um vencimento de 800 conto, que é menor que um salário mínimo. Só que recebe uma gratificação lá, irmão, de R$2.000. Na soma, dá 2.800 a remuneração dele. Então eu não posso ter uma remuneração inferior a um salário mínimo. Então essa palavrinha que você tem que colocar lá. A remuneração não pode
Vocês olham para mim assim, que cara, que é isso, mano? Não pode ser inferior a um salário mínimo. Remuneração não pode ser inferior a um salário mínimo. O vencimento pode? Pode. Desde que na soma do vencimento das gratificações, seja de um salário mínimo. Não seja inferior a um salário mínimo. Beleza? Agora vamos lá. Eu posso reduzir uma remuneração? Remuneração é redutível? Sim. Eu posso reduzir a remuneração do cara. O Wilson está coçando a cara. A remuneração eu posso reduzir. Reduzir? Sim. O que eu não posso reduzir é vencimento básico. Vencimento básico é irredutível. Não pode reduzir. É irredutível. Irredutível. Que é um R, tá? Irredutível. Tá show? Então vamos lá, gente. Vencimento básico eu não posso reduzir. Remuneração eu posso. Raciocina comigo. Você recebe lá 2.000 conto. Vencimento básico. E uma gratificação de atividade policial de R$500. Aí o Estado fala assim, não vou te pagar isso aqui mais não. Beleza, pode fazer isso? Pode. Você vai receber o vencimento básico. Agora, vencimento básico não pode mexer, é irredutível. Beleza? Hã? O aumento fala que vai ser todo ano, corrigido ao índice, não sei o quê. É vencimento básico. No caso de vocês, é através do subsídio, né? Então, através do subsídio. Beleza? Eu levo em conta sempre um aumento através do vencimento básico. Show de bola? E aí coloca também na sua cabeça que é proibida a equiparação salarial. O que é equiparação salarial? Quer dizer, se eu aumento o salário de um, eu tenho que aumentar o salário de todos. É vinculação e equiparação salarial, né? Se o salário seu for vinculado, irmão, quer dizer o seguinte, que eu só aumento o salário do tenente, eu tenho que aumentar o salário de todo mundo. Se eu aumento o salário dos Romeu Zema, quer dizer que eu tenho que aumentar o salário de todo mundo. Isso é proibido, porque isso quebra o serviço público. Tá certo? Eu posso aumentar só o salário de soldado, por exemplo, e aumentar só o salário de oficiais. Inclusive, lá em 1900 e alguma coisa, quando teve a PM de Minas parou, né, e tal, o questionamento deles é esse. Aumentou o salário de oficial e não aumentou o salário de praça. Isso foi um questionamento. Pode isso? Pode, não tem problema. Porque é proibido vinculação e equiparação salarial. Isso quer dizer o seguinte, um salário não está amarrado ao outro, entendeu? Eu posso dar aumentos diferentes. Falar assim, o cabo vai ser 5%, o soldado vai ser 3%. Pode, pode. Mas geralmente não é assim, né? É feita uma escala progressiva aí para todo mundo, a carreira inteira se beneficiar. Então é isso, então. Valeu, tamo juntos. Amanhã, Direito Penal Militar aí, revisãozinha para vocês. Pega na mão de Deus e vai embora.